Capítulo 21. Minhas costas estavam doendo, provavelmente por causa de todos os calombos duros e irregulares que me cutucavam. Eu ainda não estava pronta para abrir os olhos e identificar o que eram. Meus outros sentidos me diziam muito mais do que eu queria saber. Eu estava em um lugar frio e úmido. A cama, ou onde quer que eu estivesse deitada, era de pedra, portanto não era macia. Eu podia ouvir a água pingando em algum lugar e tudo em volta de mim cheirava a mofo. Tinha certeza de que estava em algum lugar subterrâneo ou dentro de uma caverna. Não conseguia ouvir nada além de minha própria respiração e o pequeno respingo ocasional de água. Pelo menos eu esperava que fosse água. Levei a mão lentamente até meu peito e descobri que Tim ainda estava lá, embaixo de minha túnica. Eu podia sentir o seu calor, o que significava que ele estava vivo. Esperava não o ter esmagado durante o transporte. Não havia nenhuma dúvida em minha mente de que eu estava no complexo dos Fai das Trevas. Não precisava de habilidades sobrenaturais para descobrir. Provavelmente eu estava em uma masmorra. Eles tinham mesmo uma masmorra, idiotas. Alcancei minha perna e senti a bainha vazia, onde a presença maciça de Black deveria estar. Droga! Finalmente abri os olhos e me embebedei visualmente do que via. Eu estava em uma espécie de quarto em uma caverna. Tudo no espaço havia sido esculpido na pedra. Não havia barras de ferro me prendendo ali. Por isso, não era parecido com uma masmorra quanto eu esperava. Ainda assim, havia uma porta e ela estava fechada. Eu estava disposta a apostar que estava trancada pelo lado de fora. Não havia cama, apenas a laje de pedra na qual eu estava deitada, que poderia se transformar em um altar para sacrifícios de virgens sem muito esforço. Virei a cabeça para dar uma olhada no chão, na esperança de não ver uma poça de sangue. Felizmente não havia nenhuma. O chão era de pedra e parecia irregular. Em uma das paredes opostas, também de pedra irregular, alguns fios de água escorriam, e pude ver que era a fonte do pinga-pinga que eu ouvia. Sentei-me lentamente, lutando contra a tontura que ameaçava me dominar. Qualquer que fosse o feitiço que Meg ou Samantha haviam me lançado, fora um trabalho muito bom. Tentei me lembrar de alguma coisa que acontecera depois de eu gritar com Meg, mas não consegui. Eu poderia ter transado com um orc que provavelmente dormiria durante a coisa toda do mesmo jeito. Fechei bem as pernas enquanto as imagens assaltavam minha mente. Eu não tinha certeza de que me recuperaria de algo do tipo, e estremeci de repulsa só de pensar. Ok, disse eu em voz alta para o quarto de caverna. Hora de ir para casa. Chamei o verde, mas não havia nada, apenas um vazio negro. O pânico subiu por minha garganta, mas falei baixinho para mim mesma e minha voz batia nas paredes. Relaxe, o verde está lá fora, você só precisa ser paciente e tentar novamente. E assim fiz, e mais uma vez, mas nada aconteceu. Porra, gritei, para ninguém em particular. Droga, gritou alguém de volta. Tim, olhei para meu peito. Você se importaria de me tirar desse seu maldito sutiã, por favor? Está quente, mole aqui. Estou tentando não vomitar, mas se você não me tirar logo, não posso prometer nada. Pode sair, pode sair. Abri a túnica o mais rápido que pude e puxei a borda do sutiã para baixo. Tim não esperava a liberdade súbita, de modo que se desequilibrou caindo em meu colo. Ai, que inferno, isso dói, gemeu. Eu o vi lutar para se levantar, tentando firmar os pés em minhas pernas, mas falhando. Peguei-o delicadamente e o coloquei no banco a meu lado. Que diabos aconteceu? Como é que eu fui parar em seu sutiã? Ele olhou ao redor, enquanto esfregava sua bunda com a mão e a cabeça com a outra. E onde estamos? O que aconteceu foi Ben e Samantha, ajudados por Meg, e estamos no complexo dos Fais das Trevas, que eu saiba. Tim se voltou para olhar para mim. Não. Sim. Ai, isso não é bom. Isso não é bom de jeito nenhum. Jane, você sabe o que isso significa?
Tenho certeza de que isso significa que estamos presos. Ou pelo menos eu estou. Eles não sabem que você está aqui. Tim pensou por um segundo. Você tem certeza de que eles não sabem que eu estou aqui? Tenho certeza. Por que eles deixariam você em meu sutiã? E eu com certeza não disse que você estava lá. Conte-me tudo o que sabe, ordenou ele todo preocupado, andando por ali e ocasionalmente sacudindo uma perna ou se curvando para esticar as costas. Precisamos de um plano, mas primeiro preciso de tanta informação quanto você. Vamos. Informei-o sobre nossa triste situação, tentando recordar o máximo possível de detalhes. Quando terminei, Tim estava balançando a cabeça. Não posso acreditar que ela ajudou a capturá-la. Isso é tão típico de Meg. Eu nunca deveria ter lhe apresentado a ela. O que quer dizer com típico de Meg? Ela sempre foi boa para nós. Ah, isso é o que você pensa. Meg faz o que Meg quer e pelas razões de Meg. Se para ela vale a pena ser legal, ela é legal. Se ela quiser sua asa, ela arranca. Se ela quiser vê-la para seu pior inimigo, vendê-la, ela faz isso também. Acredite em mim, eu sei o que ela é capaz de fazer. Você tem uma história e eu sei que não é coisa boa. Diga-me o que ela fez com você. Além de arrancar minhas asas mais de uma vez? Sim. Não. O passado deve ficar no passado. Agora precisamos descobrir como sair daqui. Se eles nos mantiverem por muito tempo, vamos acabar ficando. Tive uma sensação muito assustadora ao ouvir isso. O que você quer dizer? Eu não vou ficar aqui. Tim suspirou alto. Os Fai que são trazidos para cá raramente vão embora. Por quê? Será que eles morrem? A ideia me deixou nauseada e em pânico mais uma vez. Eu podia ouvir meu coração batendo em meus ouvidos. Tive que respirar fundo e engolir algumas vezes para manter meus conteúdos estomacais onde deveriam ficar. Não, pior, eles escolhem ficar. Os Fai das Trevas bagunçam seus cérebros. Não esse cérebro, disse eu confiante. Tenho tanta vontade de me tornar um Fai das Trevas quanto de dormir com um orc. Não vai rolar, como diria Finn. Você diz isso agora, mas eu já vi acontecer. Um Fai perfeitamente racional e inteligente. Um dia ele é Fai da Luz e feliz no casamento. No próximo, é um Fai das Trevas e diz coisas como: Vejo você mais tarde, otário. Confia em mim. Acontece. E pode acontecer comigo ou com você. Precisamos sair daqui. Ele voltou a andar de um lado para o outro ainda mais rápido. Seguindo esse ritmo, ele ia acabar cavando um caminho no banco de pedra. Tudo bem, vamos elaborar um plano. Pensei por alguns segundos e em seguida percebi que estava totalmente sem ideia. Qual é nosso plano? Você disse que nós estávamos lá fora com Tony e não o pegaram, certo? Pelo que sei, não. Só nós. E você, só porque estava em minha túnica. Eu estava em seu sutiã, Jane, seu sutiã. E deixa eu lhe contar. Seus peitos são suados e pegajosos. Tudo bem, da próxima vez vou deixar você virar almoço de esquilo, que tal? Levantei-me e saí andando, testando minhas pernas. Punk ingrato. Você não viu ninguém ainda? Há quanto tempo estamos aqui? Não, e não sei. Só então ouvimos o som na porta. Rápido, entre na minha túnica. Inclinei-me e peguei Tim, empurrando-o de volta para meu sutiã antes que ele pudesse reagir. Eu podia senti-lo tentando sair, cavando ao redor e arranhando minha pele. Por isso bati levemente do lado de fora de minha túnica. Shhh! Alguém está chegando! Sussurrei desesperadamente. Pare de me coçar. A porta se abriu para revelar Samantha em pé no limiar, sorrindo maliciosamente para mim, o que só me fez querer arrancar aos chutes aquele sorriso daquela cara estúpida. Agora que eu sabia que Meg estava de alguma forma envolvida na anulação dos meus poderes, não estava tão impressionada com a bruxa Samantha. Ela devia ser uma criança trocada pateta, que não tinha a menor ideia de nada, assim como todo o resto dos novatos.
Pronta para se render e me deixar sair daqui? Perguntei. Ela me olhou com zombaria. Claro, você não vai a lugar nenhum até que Ben termine com você. Ah, sim, Ben. Então, qual é? Ele é o substituto de Jared para seu enrugado coração negro? Cala a boca. Quanto tempo levou para esquecer seu amigo Jared? Um dia inteiro? Não é nada disso, Jane, mas eu não espero que você entenda. Que bom. Não espere que eu entenda como você pôde vender todos os seus amigos para um demônio mentiroso só porque ele é bonito. Eu nunca vou entender alguém como você. Quer dizer que acha que eu sou bonito? Disse Ben, chegando do outro lado da porta para ficar ao lado de Samantha. Isso é tudo por enquanto, Sam. Encontro você na hora do almoço. Mas eu disse que tudo bem. Por favor, deixe-nos. Você não acha que... Samantha, vá. Ele franziu o senho para ela. Ela me lançou um olhar de ódio e em seguida saiu correndo, deixando Ben e eu quase sozinhos. Tim ainda estava escondido em meu sutiã. Felizmente, ele havia parado de lutar. Eu podia sentir seu pequeno corpo em movimento a cada respiração rápida. Torci para que Ben não ouvisse ou ouvisse. Pelo que eu sabia, essa bosta tinha poderes auditivos supersônicos. Então, qual é o plano? Perguntei irritada. Tortura? Desmembramento? Morte? Conte, meu suspense está me dando coceira. Ben sorriu e entrou, fechando a porta atrás de si. Nenhuma das anteriores. Então, cruzei os braços. Por que você me trouxe aqui? Ben deu de ombros. É uma parte necessária do plano. Seu plano para dominar o mundo? Ele riu sem vontade. Dificilmente. Mas chame como quiser, não faz diferença. Vou conseguir o que quero, sempre consigo. Meu queixo endureceu e fui incapaz de me controlar. Você não conseguiu, Tony, e eu sei que você o queria bastante. Ben sorriu para mim com pena. Eu não gostei disso nem um pouco. Se fosse Tony que eu queria, não acha que eu teria simplesmente o arrebatado, como fiz com Samantha? Ele deve ter lido a surpresa em meu rosto, porque continuou. Sim, eu a trouxe assim que você e seus amigos entraram no avião. Ela está aqui há mais tempo do que você é Fai da Luz. Nós não fazemos nossos recrutas passarem por todos aqueles testes ridículos. Sim, isso é verdade. Ouvi dizer que você vai alistar qualquer imbecil com merda no lugar do cérebro que tope. Samantha não é a única prova disso. O olhar de Ben passou de condescendente a irritado. Você está obviamente incorreta. Não, mas não faz diferença para os meus planos. Por mim, você pode continuar ignorante. Observação astuta, não é ignorância. Eu não tinha ideia de onde havia tirado isso, mas decidi prosseguir. Tudo o que vi foram enganações e truques. Você mentiu para Tony e feriu meus amigos. Está disposto a matar os seres humanos e os Fai para obter o que deseja. Isso me diz que você precisa de pessoas de moral duvidosa para construir seu exército. Samantha é um exemplo perfeito disso. E o que é que Samantha já fez para você? Perguntou ele, cruzando os braços e recostando-se na porta. Nada, além de ser uma pessoa que anda como perdedores. Sinto muito, mas você deve estar enganada. Você está olhando para os que em breve serão vencedores da Guerra Fai. Estaria fazendo um favor a si mesma se juntasse a nós. Só em seus sonhos. Mande-me de volta agora e eu digo para eles pegarem leve com você. Ben balançou a cabeça lentamente. Você realmente não tem ideia do que está dizendo. Ele se afastou da porta, mas isso não faz diferença. Você vai servir a seu propósito e em seguida será liberada. Ou morta. Qualquer coisa que se adapte às minhas necessidades no momento. A dureza em sua voz me gelou até os ossos. Não havia sequer um indício de potencial remorso em sua expressão. Acreditei nele quando disse que me mataria se fosse conveniente, e isso teve o efeito de suavizar minhas palavras. Por que eu? Por que você me trouxe em vez de Tony?
Ele olhou para mim, analisando meu rosto. Você não sabe mesmo, não é? Sei o quê? Perguntei exasperada. Eu estava cansada de seus jogos. Ele deu 2 passos em minha direção. Recuei, até minhas pernas baterem no banco de pedra atrás de mim. Quanto mais ele se aproximava, mais eu era capaz de sentir seu calor. Chegava em ondas. Olhei para seu rosto, incapaz de desviar o olhar. Seu cabelo estava levemente desgrenhado e uma mecha caía sobre a testa. Era escuro, marrom escuro, quase preto. Seus olhos eram verdes profundos e penetraram minha determinação. Enquanto olhava para mim, ele falou novamente. Você é quem vai começar a guerra, disse ele com calma e frieza. Senti meu sangue fugir do rosto. Eu? Disse com voz fraca. Como eu poderia começar uma guerra trancada aqui? Lambi os lábios nervosa. Minha boca estava seca. Ben sorriu, parecendo quase triste, lentamente chegando e tocando meu rosto com o dedo. Tão suave, tão fria ao toque, disse ele, quase para si mesmo. Então, ele piscou algumas vezes e sua expressão endureceu e baixou a mão. Eles virão buscar você e quando chegarem, nós estaremos prontos. Ele se voltou e saiu da sala, batendo a porta atrás de si. Fiquei congelada no lugar por alguns segundos, digerindo suas palavras e avaliando seu sentido. Eu tinha que dar o fora dali antes que elas pudessem se tornar realidade em vez de apenas divagações de um louco. Eu não tinha a mesma fé que ele sobre meu valor para os Fai da Luz, como um grupo, mas sabia que meus amigos iriam me buscar e eu não queria que nenhum deles caísse em uma armadilha. Senti alguma coisa balançando em minha túnica. Coloquei a mão sobre ela. Temos que dar o fora daqui, Tim. Um abafado concordo veio de dentro da minha túnica. Corri para a porta e puxei-a, esperando que estivesse trancada, mas ela se abriu e se chocou contra a parede. Perdi o equilíbrio um pouco, mais rapidamente e recuperei, correndo da sala para o corredor. Olhei em ambas as direções, decidindo ir para a esquerda. Dei uma volta, fechei a porta atrás de mim e corri. Não havia nenhum ritmo ou razão em minhas decisões agora, apenas instinto de sobrevivência. Corri por um corredor que parecia perturbadoramente conhecido. Passei de porta em porta, perguntando-me quando eu chegaria ao final de uma curva. Já um pouco sem ar, parei, colando os ouvidos a uma porta próxima. Não ouvi nada e tentei abrir o trinque delincadamente. A porta se abriu pouco a pouco para revelar um quarto de pedra, como o meu. Abri mais a porta e vi um banco de pedra, como aquele em que eu estava. Abri o resto da porta e vi que estava de pé à porta do quarto onde estivera antes. Eu podia ver os fios de água que escorriam da parede. Foda-se, maldito orc! Gritei para o quarto, cerrando os punhos frustrada. A cabeça de Tim despontou para fora de minha túnica, com seu cabelo espetando em todas as direções. O que aconteceu? Sussurrou ele com a voz rouca. O corredor é enfeitiçado. Corri por 5 minutos e cheguei exatamente a lugar nenhum. Merda! Fiz uma pausa em meu falatório e olhei para ele. O que você acabou de dizer? Merda! Essa é a sua ideia de xingar sem xingar? Obviamente. Tim usou meus botões para subir a meu ombro. Solte o cabelo, para que eu possa me esconder, caso eles voltem. Tirei o elástico que segurava meu rabo de cavalo e o guardei deslizando-o em meu pulso. Eu estava vazia de ideias e cheia de irritação. Posso reclamar um pouco mais sobre o quanto minha falta de asas está dificultando nossa fuga? Vá em frente, mas talvez você devesse ficar quieto, caso esse lugar esteja grampeado. Ah, não está. Como você pode ter certeza? Pixies conseguem sentir coisas assim. Coisas assim como? Bem, eletrônicos ou qualquer coisa que funcione como eletrônicos, como feitiços de grampeamento. E por que você não me disse essas coisas antes? Não acha que eu gostaria de saber disso? O quê? Eu devo informá-la sobre todas as minhas habilidades incríveis? Isso pode levar muito tempo, sabia?
Tenho pilhas delas. Era um fato que, se tivesse asas agora, ele as estaria escovando e alisando. Ele era excessivamente orgulhoso delas e de sua pixice, em geral. Eu também era, normalmente, mas agora tudo o que pensava era em como fazer que ele e seus tocos de asa saíssem dali vivos. Capítulo 22. Não sei quanto tempo se passou até que alguém finalmente surgiu à porta. Talvez tenham sido apenas algumas horas, ou talvez um dia inteiro, mas deve ter sido algum tempo, porque eu estava ficando com fome e precisava realmente fazer xixi. A porta se abriu e um sujeito pequeno apareceu, vestindo uma roupa de duende. Possivelmente um duende do bosque por sua aparência. Tim estava sentada em meu ombro. Assim, felizmente, fui capaz de saltar para meu cabelo logo que ouviu um movimento no trinco. Já estava na hora de ser eu irritada. Tenho que ir ao banheiro. Por favor, siga-me. Segui-o pelo corredor até outra porta. Ele a empurrou para revelar um banheiro. Há uma escova de dentes e outros itens de que você pode precisar na prateleira. Tentei não ficar braba com o sujeito. Eu sabia que não era culpa dele que eu estivesse ali, mas isso não justificava o fato de ele estar de acordo com minha prisão. Eu não vou ficar aqui, sabia? Ele só olhou para mim sem expressão. Passei por ele para usar o banheiro, sorrateiramente colocando o Tim no compartimento a meu lado para que ele pudesse se aliviar sem que o duende visse. O sujeito ficou do lado de fora, dando-nos a privacidade de que precisávamos. Eu liguei a torneira e deixei a água correr, para que ele não nos ouvisse sussurrando. Há escutas nesse lugar? Não. Você viu algum jeito de escapar no caminho até aqui? Não. Também não. Mantenha os olhos abertos. Olhe para trás enquanto estivermos andando e veja se encontra qualquer coisa. Ok. Saímos pela porta. Tim se escondeu mais uma vez em meu cabelo. O duende do bosque apontou para o símbolo de uma seta na porta. Este é o seu banheiro. Você conseguirá encontrá-lo por esse símbolo na busca de imagens. Então é assim que eles chamam aqui, busca de imagens. O mesmo feitiço que existe em nosso complexo. Arquivei a informação em minha cabeça para mais tarde. Como eu faço para encontrar o caminho de volta para o meu quarto? Ele sorriu sem humor. Você só vai conseguir encontrar um quarto, o seu. Nenhum símbolo é necessário. Babaca! Eu me esforcei para não dizer em voz alta. Esse cara teria o que ele merecia qualquer dia desses, quando os Fai da Luz chegassem e acabassem com todos eles. Ele nos levou de volta ao nosso quarto, onde encontrei Ben esperando, sentado em minha cama de pedra. A porta se fechou atrás de mim e eu dei alguns passos antes de parar diante dele. Sorri com falsa alegria. Como não é bom vê-lo! Ben sorriu também, mas parecia mais uma careta. Pode se acostumar com isso. Eu visitando-a. Parece que não consigo evitar. Ai, que bom! Ben tinha um olhar distraído no rosto. Disse, entre, em direção à porta. Um Fai alto e magro, vestindo uma túnica cinza escura, abriu a porta. Entrou, acenando para Ben e agindo como se eu não estivesse ali em pé diante dele. Ben se levantou e olhou para mim. Sua expressão era totalmente despojada de qualquer amabilidade. Jane, esse é Leck. Ele é um irado. O trabalho dele é obter informações de você, e seu trabalho é entregá-las a ele. Sugiro que coopere. Será mais fácil para todos desta forma. Olhei para ele confusa. De que diabos ele estava falando? Que informação? Ben me lançou mais um olhar intenso e, em seguida, foi para o canto da sala. Ele fez um sinal com a cabeça para Leck. Comece. Leck avançou, com os olhos agora focados em mim. Não gostei do vazio que vi em seu olhar. Era como se ele fosse um zumbi de cabeça oca ou algo assim. Foi assustador ver olhos da mesma cor que os de Tony em um cara como esse. Recuei, levantando lentamente as mãos sem nem perceber. Ouça, Leck, é melhor você parar aí mesmo, porque se me tocar vai se machucar.
Ele parou em minha frente, a mais ou menos 1 metro de distância. Sente-se. Não. Eu mantive minha posição com o queixo ligeiramente levantado, desafiadora. Por mim, esse tal de leque podia se danar. Este foi o último pensamento claro que tive antes de a dor de cabeça começar. Por favor, sente-se. Segurei minha cabeça, tentando deter a dor que se espalhava por meu crânio. Vá se fuder, eu disse ofegante. A dor não vai parar até que você obedeça. Sente-se. Eu não queria me sentar. Recusei, mas a agonia era quase insuportável. Senti meus joelhos cedendo e minhas pernas tremendo. Caí no chão, enquanto alguma parte profunda de meu cérebro se assegurava de que eu não esmagasse o pobre pixie indefeso escondido em meu cabelo. Assim que atingi o chão, a dor diminuiu e se reduziu a uma pulsação monótona. Ainda horrível, mas nada como as agulhas de sofrimento que antes estavam fincadas em minha massa cinzenta. Fiz algumas respirações curtas e superficiais, tentando me livrar da dor e da náusea. Que tipo de filha da puta usa tortura para fazer uma pessoa se sentar? Olhei para ele através de um véu de dor e vi que estava apelando para a pessoa errada. Ele não se preocupava nem um pouco com minhas queixas. Olhei para Ben, ainda em pé no canto da sala. O que há de errado com você? Ele deu de ombros casualmente. Você tem informações, eu preciso delas. Pode me entregá-las de bom grado ou vou arrancá-las de você. Você decide. Só sei que o resultado final será o mesmo. Eu não vou vender meus amigos, rosnei. Ben acenou para Alec. A dor começou de novo. Só um ligeiro aumento, mas foi o suficiente para me fazer perder o fôlego bruscamente. Tentei não me concentrar nela, mas era quase impossível. Estava consumindo cada pensamento meu. Leck falou novamente, com sua voz vazia. Diga-nos onde encontrar a entrada mais próxima do complexo dos Fai da Luz. Eu só olhei para ele e lhe lancei o olhar mais sujo que consegui. Ele esperou alguns instantes e, em seguida, piscou lentamente. Antes de seus olhos se abrirem completamente, a dor floresceu por minha testa. Um gemido escapou de meus lábios antes que eu pudesse fechar bem minha boca e impedir que sons saíssem. Baixei a cabeça, fechando os olhos com força, ouvindo o som de minha respiração ofegante entrando e saindo de meu corpo. Eu não podia contar a eles. Nunca, 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 nunca. Diga-nos onde é a entrada mais próxima do complexo dos Fai da Luz, disse ele em voz alta. Sua voz cortou o caminho pela dor e espalhou algo que parecia punhais de aço direto em cada hemisfério de meu cérebro. Ah! Era o único som que saía de minha boca. Em algum lugar ouvi a voz de Ben dizendo: Pegue leve. Acho que ela vai dizer. Ele parecia muito confiante e imbecil, e isso encerrou a negociação para mim. Eu desmaiaria por conta de um AVC gigantesco antes de lhe dar qualquer coisa que ele quisesse. Mesmo sendo tão ruim como era, tudo o que eu conseguia pensar era como ele poderia ter feito isso com Tony ou qualquer um dos outros. Ele não tinha consciência. Rezei para o universo ou qualquer pessoa que pudesse me ouvir para que eles não encontrassem tinta em meu cabelo. De repente, a dor clareou e não havia mais estrelas caindo por meu campo visual. Olhe para mim, disse Leck. Levantei a cabeça, mas meus olhos se recusavam a abrir. Abra os olhos. Não consigo. Foi a única coisa que consegui dizer. Ele me agarrou pelos cabelos no alto da cabeça, levantando metade de meu corpo e me forçando a abrir os olhos com a outra mão. Comecei a lacrimejar imediatamente. Até a luz fraca do quarto era demais para mim nesse momento. Acho que, de alguma forma, o nojento havia feito que uma enxaqueca séria detonasse em mim. Seria ótimo para ele se eu tivesse um AVC ali mesmo no chão. Onde é a entrada? Sussurrei a resposta, mas ele não conseguiu me ouvir. O quê? Fale mais alto. Juntei toda a energia que ainda tinha e respondi gritando. Em sua bunda, seu saco de merda flamejante.
A dor explodiu atrás de meus olhos quando ele soltou meu cabelo e lançou outra torrente de castigo em meu cérebro. O quarto ficou escuro e eu caí de volta no chão, ao lado da pequena poça criada pela goteira daquela caverna molhada. A dor ia e vinha em ondas tortuosas, mais e mais, juntamente com náuseas que podem ou não ter virado vômito no chão. Eu estava muito alheia para saber ou me importar. Senti-me convulsão e, em seguida, doce relaxamento, conforme minha mente desaparecia. Meu último pensamento consciente foi que mal podia esperar para afundar Black no coração vil e escuro desse cara. Aquele filho da puta ia se arrepender se eu saísse viva daquele lugar. Capítulo 23. Senti uma batida suave em minha bochecha. Jane, Jane, você tem que acordar. A voz era de Tim. Ele parecia preocupado. Por que Tim estava tão preocupado? Eu estava atrasada para o café da manhã? Dormira demais? Lentamente fui tomando consciência das sensações em várias partes de meu corpo. Meu pescoço estava retorcido. Meu ombro, costelas e quadril doíam por estarem sobre algum tipo de superfície dura. Implacável. Pedra. Por que eu não estava em minha cama? E então me lembrei e senti os cheiros. Abri os olhos e vi o quarto acima de mim. Eu estava caída no chão. Havia uma poça rançosa de algo que cheirava a vômito seco bem na frente de meu rosto. Puta que pariu! O que aconteceu? Perguntei enquanto me sentava. Arg! Merda, merda, merda! Que porra é essa? Por que minha cabeça está explodindo? Meu cérebro pulsava como se Tim e alguns de seus amigos formassem uma banda de rock em minha cabeça. Uma banda de percussão. Eles torturaram você, lamentou Tim suavemente. Foi a pior coisa que eu já vi em minha vida. Eu não posso acreditar que um pai faria isso com você. Meu pobre amigo Pixie estava realmente com o coração partido. Você esteve desmaiada por um longo, longo tempo. Fiquei com medo de que não acordasse. Respirei fundo algumas vezes, tentando convencer a dor a voltar para os recantos mais distantes de meu crânio. Eu não me lembro muito claramente. Quem era aquele cara que estava aqui? Leque, um irado. Sim, ouvir seu nome refrescou minha memória. E que diabos era aquilo, com o poder de enxaqueca de derreter o cérebro, afinal? Eu não sei, mas pensei que você estava morrendo. Foi horrível, eu queria pixificá-lo, mas não tinha certeza de poder fazê-lo sem atingir você, e tinha medo que eles nos matassem se eu tentasse. Não, estou feliz por você não tê-lo feito. Não faça isso, a não ser que eu diga. Não quero que eles saibam que você está aqui. Eles só iriam usá-lo para me forçar a dizer as coisas. Você não pode contar a eles, Jane. Não importa o que aconteça, não faça isso, disse ele em pânico. Não brinque. Acha que eu não sei disso? Segurei minha cabeça entre as mãos. Que inferno! Eu preciso de uma aspirina. Massageei minhas têmporas, pensando que talvez ajudasse, mas me senti tão machucada que por fim desisti. Fiquei imaginando o que uma tomografia computadorizada de meu cérebro mostraria agora. Provavelmente um monte de pontos mortos. Pensei que era altamente provável que eles houvessem desintegrado partes de meu cérebro. Temos que descobrir como sair daqui. Não sei quanto dessa tortura eu consigo aguentar antes de acabar me matando. Eu não estava brincando também. Decidi, depois desse confronto, que eu era oficialmente uma covarde. Podiam me insultar o dia inteiro, que tudo bem, sem problemas, mas se me causassem dor, eu estaria pronta para fugir, e preferiria sempre fugir a me entregar. Eu não vou deixar que faça isso, Jane. Se for necessário, vou pixificar você para que eles não sejam capazes de machucá-la. Tudo o que você vai sentir é a felicidade para o resto da eternidade, ou pelo menos até morrer de exaustão de tanto dançar e cantar. Bem, vamos guardar isso como nosso plano Z, está bem? Eu não sou suicida e ainda não estou pronta para desistir de minha visão ocasionalmente derrotista do mundo.
E nenhum de nós está pronto para ver você desistir dela também. Há um charme todo especial em seu fatalismo. Cala a boca e me ajude a resolver isso, certo? Levantei-me com cuidado, esperando até saber que minhas pernas estavam firmes o suficiente para voltar à laje de pedra. Eu tinha que ficar longe do treco nojento no chão. Precisamos de um brownie ou alguém para limpar esta merda. Não existe inferno pior que olhar para seu próprio vômito depois de sofrer a enxaqueca mais insuportável do mundo. Sim, existe. Ser forçado a olhar para uma poça gigante de vômito de outra pessoa. Lancei-lhe um olhar fulminante, mas eu não podia discutir. Ele atravessou o piso para se juntar a mim e eu abaixei a mão para fazer uma espécie de elevador para Tim, estremecendo com a dor latejante que começara de novo em minha cabeça. Ficamos ali sentados no banco frio pelo que pareceram horas, ou eu fazendo uma rotina ocasional de respirações profundas para tentar administrar os ecos do efeito colateral da dor que ainda martelava minha cabeça. Deitei-me, dormindo e acordando, preferindo descansar de lado o máximo que podia, porque deitada de costas a dor de cabeça aumentava. Em algum momento da noite, alguém deixou um prato de comida insossa do lado de fora da porta. Notei quando me levantei para ir ao banheiro. Senti-me um pouco melhor depois de comer e lavar o rosto. Tim também comeu algumas mordidas do lixo sem gosto que foi nosso jantar. Nenhum de nós sabia se as refeições seriam oferecidas com alguma regularidade, então comemos mesmo sem vontade. Eu usei o pequeno guardanapo que eles incluíram em meu prato para cobrir a nojeira no chão. Esses fai das trevas são os animais, disse eu enojada quando me sentei na laje de pedra com as costas contra a parede mais próxima. Nós nunca trataríamos os fai desse jeito. Tim limpou a garganta e olhou para o teto, parecendo terrivelmente culpado. Que foi? Perguntei. Bem, isso não é exatamente verdade. De que diabos você está falando? Nós não torturamos outros fai, Tim. Você ainda não viu todos os quartos do complexo, não é? Ele me perguntou misteriosamente. Não, você já? Nem todos, mas mais que você. Mais do que o conselho sabe que eu vi. Tim, confesse. O que você sabe que eu não sei? Ele deu de ombros. Só que os Fai da Luz têm quartos como estes e que eles estão no meio de uma guerra também. Eu me senti um pouco mal do estômago. Não podia imaginar Dardenes ou Celine ordenando que alguém fosse torturado, como Ben havia feito. Você viu alguém sendo torturado? Não, mas ouvi algumas coisas. Coisas de tortura? Talvez. Eu estava do lado de fora da porta uma vez. Quem estava lá dentro não estava feliz. Quando foi isso? Alguns dias atrás. Por que você não me disse nada? Não sei. Ele deu de ombros, olhando para suas mãos entrelaçadas. Não quero que você pense que estou dando desculpas, Jane, mas sou mais velho que você e vi um monte de coisas em meu tempo, e sei que quando alguém está em guerra, algumas regras são distorcidas. Algumas são até mesmo violadas. Sim, mas somos Fais da Luz. Nós somos os mocinhos. Nós não torturamos os Fai. Ele balançou a cabeça tristemente. Não é assim tão simples, Jane. Mocinhos, bandidos. As linhas são um pouco tênues, não acha? Tudo o que ele estava dizendo me enojou e irritou. Ele me fez lembrar de Ben. Não, eu não acho que são tênues de jeito nenhum. Ser do bem significa que você não tortura ou mata. Bandidos fazem essas coisas, mas nós não. É simples. Ele me encarou com um olhar fixo. Você precisa ir um pouco mais fundo. Não, não preciso. Nesse momento, a porta se moveu e eu agarrei Tim, jogando-o em cima de meu ombro. Tentei não estremecer com os puxões e cabelos arrancados, enquanto ele se escondia freneticamente. Você estava falando com alguém? Perguntou Ben, olhando em volta desconfiado. Sim, com o exército de elfos verdes que estão a caminho daqui para quebrar a sua cara. Ele sorriu condescendente.
Há um forte feitiço de bloqueio em torno dessa cela. Nenhum dos seus amigos pode ouvi-la, nem o verde. Magias foram feitas para serem quebradas, disse eu, o mais ferozmente que pude. Não, as regras é que foram feitas para serem quebradas, respondeu ele, olhando para mim intensamente. Algo em que você obviamente é muito bom. Por exemplo, as regras relativas ao mínimo de decência para com os outros. Eu não vim aqui para discutir com você. Para que veio, então? Para me torturar um pouco mais? Porque isso foi muito divertido. Vamos fazer de novo. Talvez possamos fazer um pouco em você também. Os olhos de Ben brilharam vermelhos. Você tem ideia do quanto é frustrante? Você acha que me interessa? Gritei. Deveria, Jane. Você realmente deveria, porque eu sou a chave para a sua sobrevivência. Uma palavra minha e você já era. Vai embarcar em uma viagem só de ida para o além. Dei 2 passos em sua direção. Vamos deixar as coisas bem claras, Ben. Eu quase cuspi as palavras. Eu não tenho medo de você. Eu o odeio com toda a minha alma e não vou ajudá-lo a ferir minha família ou qualquer outra pessoa. Você pode queimar no inferno pelo que me diz respeito. Ben deu um passo em minha direção. Estávamos a apenas alguns centímetros de distância. Eu podia sentir o calor de seu corpo, preso ao fogo, enviando pulsações de eletricidade por todo o meu corpo, e nem todas totalmente horríveis. Seus olhos ardiam brilhantes, e eu sabia que devia ter medo. Eu já o tinha visto quase em chamas antes, mas por alguma razão não tinha. Eu sentia a pureza do verde em minhas veias, mesmo que não pudesse chamá-lo para mim. Ele estava lá fora em algum lugar, esperando por mim, para nos conectarmos novamente. Esse pensamento me encheu de uma confiança que eu não sabia que tinha. Tenha medo de mim, Jane, por favor. Ele estendeu a mão, como se quisesse tomar a minha, mas parou. Ben estava quase implorando. Se eu houvesse tomado qualquer outra atitude, ou provavelmente teria cuspido em seu rosto. Mas, do jeito como falou, era como se estivesse me implorando para ter medo dele, o que não fazia sentido nenhum. Por quê? Por que quer tanto que eu tenha medo de você? Por quê? Seus olhos examinaram meu rosto e meus ombros, como se estivesse memorizando minhas características, parando finalmente em meus olhos. Eu não quero destruí-la. Ele estendeu a mão lentamente, tocando minha têmpora com o dedo, passando-o por meu rosto e pescoço, deixando uma trilha de fogo que não queimava quando passava. Mas vou, se você me forçar a isso. Sentia minha respiração parar em minha garganta. Tudo o que ele fazia a cada vibração que enviava estava em total contradição com minha prisão e tortura que ele havia ordenado pessoalmente apenas algumas horas antes. Por que está fazendo isso? Eu sussurrei. Seus olhos se endureceram e ele puxou a mão, dando um passo para trás. Voltou, a seus olhos, a raiva flamejante. Estamos em guerra, Jane. Quanto mais cedo você aceitar isso e se render a mim, mais cedo sua situação vai ficar bem melhor. Sua abrupta mudança de ânimo me irritou. Joguei as mãos para o alto, gesticulando para a cela ridícula na qual eu estava sendo forçada a dormir. Ah, então, até que eu me renda, tenho que dormir em um banco de pedra cercado pelo meu próprio vômito? Cruzei os braços sobre o peito. Bem, quer saber, Ben? Por mim, você pode ir foder com um orc. Prefiro nadar nesta merda a lhe dar essa satisfação. O brilho vermelho surgiu em volta dele em um instante. Ele estava quase perdendo a calma, e mesmo não o conhecendo muito bem, eu sabia que a birra desse diabo das trevas seria épica. Eu duvidava que sobrevivesse. Provavelmente todo esse complexo não sobreviveria. Deixei cair os braços e, em pânico, minha mente entrou em polvorosa. E foi aí que a ideia me ocorreu. Eu poderia detonar todo esse maldito lugar com a ajuda de Ben. Tudo o que eu tinha que fazer era deixá-lo com raiva suficiente. Eu nem sequer considerei que sacrificaria a mim mesma e a meu amigo Tim. Tudo em que pensei foi no resultado final. Isso! Vá em frente! Exploda-me, Ben! Mande-me ao outro mundo com seu fogo!
Você sabe que a única razão pela qual pode fazer isso é porque cortou totalmente meu poder aqui. Se estivéssemos lá em cima na Floresta Verde, eu quebraria sua cara daqui até o submundo. Eu pegaria seu fogo e o destruiria com minha água. Eu pegaria seu vento e o anularia com minha terra. Você é fraco. Dei um passo até ficar perto o suficiente para sentir o cheiro de enxofre, que era como uma aura em torno dele. Você é um aproveitador e um torturador. Você não tem nenhum código de honra. Você não merece ser Fai. Essa última parte foi a que pegou, eu acho. Foi a pior coisa que eu poderia pensar em dizer no momento. Mas eu não tinha, mesmo que eu não tenha nascido Fai, tenho um talento natural para criar bons insultos. Aparentemente, essa coisa de merecer ser Fai era um detonador para ele. Um tiro, inspirado direto no coração. O fogo irrompeu e formou uma gigante bola flamejante. Tropecei para trás, afastando-me o máximo que pude, mas o calor era quase insuportável. Eu esperava que ele estivesse com raiva o suficiente para queimar todo o lugar. Não queria ser assada à toa. Tive alguns segundos, quando estava sendo consumida pelas chamas, para pensar sobre meu momento de sacrifício e morte. Eu deveria ter sentido mais medo, pavor mesmo. Mas não havia para onde ir, e eu sabia. Era inútil temer. Não havia janelas de onde saltar, não havia maneira de passar por ele até a porta. Nenhum poder verde para me refrescar e me proteger. Eu só estava triste por Tim, ser pego nessa também. Desculpe, Tim, gritei. Eu senti um puxão em meu cabelo como resposta, e exatamente ao mesmo tempo a porta da cela se abriu, e um grande rugido de desagrado encheu o quarto. Capítulo 24. A sala ficou branca, toda branca. Não só as cores do quarto, mas também os sons e a temperatura. Era como se estivéssemos todos sido transportados de repente para um lugar completamente branco, sem nada nos pisos, paredes ou teto. Vazio. Um vento forte chicoteava em volta e em cima de mim, fazendo meu cabelo voar ao redor de minha cabeça. Quando pensei que era forte o suficiente para me levantar e me levar embora, o barulho do vento desapareceu e foi substituído por um som metálico distante, como um canal de televisão fora do ar. Meu cabelo se acomodou sobre meus ombros. Eu não sabia se ainda estava na mesma sala ou em outro lugar. Dorothy deve ter se sentido assim quando foi varrida para Oz. Então ocorreu-me. Talvez assim fossem os outros mundos. Talvez eu tivesse em uma sala de espera para o mundo de cima. Oh, por favor, por favor, por favor, que seja o mundo de cima e não o submundo. O único problema com essa teoria era que eu ainda podia sentir Tim em meu cabelo, e eu tinha certeza de que quando morresse não ia poder levar alguém de carona comigo. Levantei lentamente a mão para colocá-la na nuca. Tim estava lá, tremendo. De alguma forma, ele conseguira se segurar para não ser soprado para longe. Ele estava bem quieto, provavelmente em estado de choque. Eu esperava que Tim não fizesse xixi em mim. Mudei o peso do corpo de um pé para o outro, sentindo o chão em torno de mim com as pontas dos meus mocassins. Eu ainda estava em pé no chão da cela. Podia sentir sua superfície irregular abaixo de mim. O branco recuou para um cinza claro. Lentamente, o chão de pedra, paredes e superfícies do quarto foram voltando aos seus tons naturais. Vi que eu ainda estava no mesmo lugar na cela, mas Ben havia ido embora e em seu lugar estava outro Fai. Uma mulher vestindo uma túnica de prata. Ela tinha cabelo cinza prateado e olhos brancos. Parecia-se tanto com Celine que era assustador. Eu quase a chamei de Celine, mas me detive. Não precisava dar a esses Fai nenhuma informação e decidi que isso incluía nomes. Quem é você? Eu me convenci de que o primeiro a falar teria automaticamente a vantagem. Sou Malena, dos Elfos de Prata, e você é Jane, a elemental dos Fai da Luz. Inclinei a cabeça, recusando-me a confirmar ou negar
Quem ou o que eu era? Foi a sua bola de luz que passou por aqui? Ela olhou para mim com uma interrogação nos olhos antes de eu entender do que eu estava falando. Aquilo era vento e não luz. Parecia muito brilhante. Ela me examinou como se eu fosse um rato em uma gaiola fazendo algo curioso. Você é divertida. Não, na verdade estou irritada. Quero ser libertada. Você não tem o direito de me prender contra minha vontade. De acordo com qual lei? Hesitei. De acordo com a lei da Floresta Verde. Tirei isso do nada, mas me pareceu bom. Não existe tal lei. Bom, deveria existir. Eu não sei quem é o responsável por fazer as leis por aqui, mas obviamente andaram dormindo de touca. Deixaram passar a parte de torturar é desumano também. Nós não somos humanos e por isso não somos obrigados a agir como humanos. Agimos como Fai, portanto. Fazemos o que deve ser feito para nos proteger. Você pode sair assim que responder às nossas perguntas. Acredito que lhe tenham dado uma demonstração suficiente de nossos métodos. Não nos force a mandá-la para os outros mundos. Diga-nos o que queremos saber e vamos mandá-la de volta para a Floresta Verde para que volte para casa. Para quê? Para você poder destruir minha casa e todos de quem gosto? Não, não, obrigada, eu não concordo com isso. Ela era uma puta fria. Fazia Ben parecer só um menino malvado. O que aconteceu com Ben? Eu queria saber se ele havia sido explodido pelo tornado. Parecia projetado para apagar seu fogo. Seria terrivelmente conveniente para os Fai da Luz se os Fai das Trevas simplesmente destruíssem uns aos outros. Talvez eu pudesse orquestrar mais uma daquelas pequenas catástrofes. Não se preocupe com Ben. Você deveria estar mais preocupada consigo mesma. Eu não estou preocupada, estou curiosa. É uma grande diferença. Malena olhou para mim e em seguida saiu da sala, mas manteve a porta aberta. Então, não perdi tempo e olhei para fora. Não havia lugar nenhum. Corri alguns passos pelo corredor e tentei abrir outra porta, encontrando-me mais uma vez em minha própria cela. Filhas da puta! Disse eu com desgosto, suspirando, quando entrei no quarto, fechando a porta atrás de mim. Você está bem, Tim? Sim, disse ele, a voz fraca que saía de meu cabelo. Quer sair? Não, vou ficar aqui por um tempo. Não o culpo. Eu gostaria de ter um ninho de cabelo gigante onde pudesse me esconder. Deitei-me de lado na cama de pedra, imaginando que horas seriam, pensando que devia ser muito tarde. Eu estava exausta. Apesar da terrível dureza e do frio do banco, estava sonolenta. Enquanto meu cérebro tentava descontrair, meus pensamentos sonolentos flutuavam sobre os acontecimentos do dia. Ou dias. Realmente eu não tinha ideia de quanto tempo estava ali. Pensei em Ben e lutei comigo mesma. Parte de mim o odiava até sua própria essência, mas outra parte de mim estava curiosa sobre ele. Tentei negar e ignorar, mas as coisas a respeito dele não faziam sentido. Por isso mantive meu cérebro interessado e imaginando. Maldito cérebro traidor que ele era para mim às vezes. Ben era cruel e havia feito coisas terríveis. Estava disposto a fazer qualquer coisa para alcançar seus objetivos, até mesmo me matar. Mas ele também mostrava lampejos de compaixão ou misericórdia. Ele poderia ter pego Tony, mas não o fez. Poderia tê-lo matado no prado, mas não o fez. Poderia ter me torturado mais, mas não o fez. Nada disso fazia sentido nenhum, e isso me frustrou. Aplaquei minha frustração imaginando o tipo de tortura que eu poderia fazer com ele para obter respostas às minhas perguntas. Em primeiro lugar, ia fazê-lo se sentar e ouvir Scrum durante 6 horas seguidas. Eu mandaria uma bruxa fazer um feitiço para que ele não pudesse bloquear o som da voz de Scrum e não conseguisse adormecer. Então, daria a Tim um prato inteiro de frutas e trancaria os dois em um espaço muito pequeno e fechado. Meus pensamentos felizes foram interrompidos por outro som na porta. Leque entrou na sala, sozinho desta vez. Que inferno! De novo não.
Meu cérebro estava chorando de medo, mas recusei-me a deixar que isso transparecesse em meu rosto. Olá, rapaz. Que sorte é minha, disse eu sentando-me e fixando nele um olhar ousado. Leque estava à porta, sem dizer nada. Você não vai me vencer no jogo do sério, Leque. Eu arraso nisso. Ele ainda não disse nada, só ficou olhando para mim e foi me assustando. Alguém já lhe disse que você tem a personalidade de um ogro? Vi uma ligeira elevação, quase imperceptível, de uma de suas sobrancelhas, mas nada mais. Sabia que estava chegando perto de irritá-lo, e por algum motivo sádico, eu realmente precisava fazer isso, deixá-lo com raiva. Eu não podia usar o verde ou black contra ele, mas poderia usar minha inteligência afiada. Pelo menos foi o que disse a mim mesma. Não, espere. Isso seria um insulto aos ogros. Agora, acho que seria mais correto dizer que você tem a personalidade de um orc. Os lábios de Lex se estreitaram. Um extra estúpido. Ele deu 3 passos longos em minha direção e em seguida lançou-me o olhar do mal. A dor explodiu em minha cabeça. Tive tempo de dizer algumas palavras antes que ela se tornasse insuportável. Orc, filha da puta! Rolei da laje de pedra, segurando a cabeça com as mãos enquanto caía no chão. Eu ofegava. Alguma parte de meu cérebro me dizia que podia ser possível respirar através da dor, como as mulheres fazem quando dão à luz. Poucos segundos depois, a única parte racional de meu cérebro que ainda estava funcionando decidiu que quem disse que dá para respirar através da dor intensa nunca tentou. Bastardos mentirosos! A agonia era tão grande que dominava meu pensamento. Tim não era mais minha preocupação. Ben me explodir? Tudo bem, tanto fazia. Tornados me transportando para fora da terra? Claro, qualquer coisa. Basta acabar com esse horror em minha cabeça, que vou concordar com qualquer coisa. A dor diminuiu. Meus olhos fechados lutaram para abrir. Eu queria, não, precisava, ver se Leque ainda estava ali. Minha esperança desesperada era que ele houvesse ido embora de novo e eu pudesse cair em um sono profundo e escuro, no qual as farpas pungentes e cortantes já não fossem capazes de me alcançar. Um olho aberto e minhas esperanças foram imediatamente frustradas. Leque ainda estava ali, só que agora tinha um leve sorriso no rosto. Ele não precisava dizer, eu sabia o que estava pensando. Agora, quem estava rindo? Eu me senti quase nocauteada com esse último ataque. Talvez fosse essa a chave para lidar com ele. Irritado o suficiente para ter uma overdose, e então eu poderia dormir. Olhei para ele, agora com 2 olhos abertos. Nada mal, gemi. Para um fudedor de orc. Eu esperava que minha tortura prosseguisse até a fusão do cérebro, de modo que estava totalmente desesperada para o chute no rosto que levei. Fez minha cabeça ir para trás e eu rolei por metade do chão do quarto. Tentei manter a cabeça longe do chão um pouco, para não esmagar meu amigo, mas toda a minha concentração estava tomada. Se esse cara fosse começar a me quebrar fisicamente daquele jeito, Tim não aguentaria. De modo que mesmo que a dor em meu em meu olho me distraísse da dor de cabeça, as coisas mudaram. Eu já não podia me dar ao luxo de provocá-lo e esperar por um blackout. Merda, por que você fez isso? Diga-nos o que queremos saber e tudo vai acabar. Sim, isso eu entendi, e talvez eu esteja disposta a conversar, mas tenho que ir ao banheiro primeiro. Não. Ergui a cabeça e fixei os olhos nele, lançando o olhar mais fulminante que pude. Sério mesmo, que vai me torturar, fazendo-me cagar nas calças? Eu não sou a única que vai sofrer com isso, sabia? Leque fez uma expressão de extrema repugnância, o que me deixou muito feliz. Fiz um esforço infernal para não sorrir. Eu não tinha que ir ao banheiro de verdade, mas estava lutando para pensar em alguma maneira de atrasar o inevitável e também de encontrar um lugar para esconder Tim, para que ele não precisasse levar uma surra comigo. Pode ir ao banheiro. Se demorar muito, vou mandar alguém atrás de você.
Engoli a réplica que estava pronta para voar boca fora. Não queria abusar de minha sorte. Eu sabia que esse cara era o verdadeiro problema. Realmente um coração negro de Fai das Trevas. Era como se alguém houvesse tirado sua alma. Eu tremia só de pensar. Tony poderia ter se tornado um deles. Levantei-me lentamente, tentando ignorar as pontadas em minha sobrancelha, onde o pé de leque havia me atingido. Eu sentia algo quente escorrendo pela lateral de meu rosto. Não tinha certeza se era suor ou sangue. Andei o mais casualmente e confiante que pude, tropeçando apenas uma vez. Leque se afastou de lado, permitindo-me passar. Imaginei o banheiro em minha mente e cheguei logo. Queria ficar o maior tempo possível, mesmo ele havendo me ameaçado para que eu me apressasse. Parei na frente do espelho, percebendo que o que escorria por meu rosto era realmente sangue. A pele acima de minha sobrancelha se rasgara. Então, eu não tinha só uma ferida escancarada e sangrenta, mas também um inchaço acima do olho. Pelo menos, não fora meu próprio olho. Joguei um pouco de água em meu agora não tão belo rosto, tentando lavar o sangue, mas isso só serviu para fazer o sangramento piorar. Tim foi na ponta dos pés para meu ombro e me olhava sem dizer nada. Seu olhar era muito triste. Eu não disse nada porque não podia encarar sua piedade naquele momento. Se uma única lágrima traidora saísse de meus olhos, provavelmente eu me transformaria em um Neandertal e socaria o espelho. Havia toalhas de papel perto da pia, que eu usei para tentar impedir o pior do sangramento. Eu havia manchado bastante minha túnica, mas desta vez não tinha jeito. Nem sei por que me incomodava de usar as toalhas. Eu estava coberta não só de sangue, mas também de sujeira, baba, e não quero saber do que mais. Por favor, que não seja vômito. Joguei as toalhas de papel manchado de vermelho na pia e peguei um pouco mais. Elas absorviam o sangue muito rapidamente, e cada vez que eu as tirava, puxava o sangue seco e o sangramento começava novamente. É possível sangrar até a morte por um corte na sobrancelha? Olhei para a enorme pilha de toalhas de papel sangrentas na pia. Depois olhei no espelho, vendo o banheiro atrás de mim no reflexo. Fiquei ali por um minuto sem fazer nada, perguntando-me por que meu cérebro estava me cutucando. Eu não conseguia entender, então desisti e peguei as toalhas de papel para jogá-las no lixo. Mas mudei de ideia no último segundo e joguei-as no vaso sanitário. O que está fazendo? Perguntou Tim. Não sei. Olhei para as toalhas ensanguentadas no vaso, vendo-as afundar e se encharcar com a água. Minha mente corria. Eu ia deixar você aqui, mas esse lugar está enfeitiçado e você não pode voar. Você morreria de fome antes que conseguisse ir embora. Então não me deixe aqui. Eu quero ficar com você. Ele vai bater pra caralho em mim, Tim. E se isso acontecer, você vai se machucar muito. Eles vão encontrá-lo e matá-lo. Eu sei que vão. Não posso deixar isso acontecer. Qual é o lance com as toalhas na privada? Você teve uma ideia? Acho que sim. Talvez. Eu tive uma ideia. Era um tiro no escuro, mas mesmo isso valia a pena tentar nesse momento. Prepare-se para abandonar o navio e encontrar um lugar para se esconder até que suas asas cresçam de volta e você possa voar para fora daqui. Eu não vou abandonar você, Jane. Sim, vai. Confie em mim. Eu abandonaria sua cara feia. Não, você não me abandonaria. Eu sei o que você está tentando fazer, Jane. Não tente me deixar irritado para que eu vá embora. Suspirei. Tim, se você me ama, vai fazer o que eu estou lhe pedindo. Isso é jogo sujo, Jane, jogo sujo. Eu podia sentir sua carranca queimando em meu pescoço, mas vou pensar nisso. Tudo bem, já é o suficiente. Voltei para a pia e tirei todas as toalhas de papel do dispensador, empurrando-as para dentro do vaso sanitário até que ficasse lotado. Muito bem, Tim. Hora de a operação cagão entupido começar. Fui até a porta, coloquei a cabeça para fora do banheiro. Com licença, disse eu em voz alta no corredor. Há alguém aí fora?
Estou com um probleminha aqui. Uma porta se abriu no final do corredor e o duende do bosque, guardião do calabouço, apareceu, obviamente irritado. Qual é o problema? Olhei para ele timidamente. Na verdade, é meio embaraçoso. Fiz um gesto, convidando-o a entrar. Ele me olhou desconfiado, mas seguiu-me. Apontei para o vaso sanitário. Acho que devo ter usado muito papel da última vez que estive aqui, porque a descarga não funciona. E preciso usar o banheiro agora, mas não posso se a descarga não funcionar, entende? Há outro banheiro que eu possa usar? Tentei parecer o mais constrangida possível e não desonesta, mas por dentro eu me sentia desleal e esperançosa. Vamos lá, seu estúpido espírito da floresta. Caia em meu insano plano de fuga. Ele deu alguns passos mais e olhou para o vaso com um olhar enojado. O que você colocou aí dentro? Perguntou ele irritado. Olhei para baixo. Você está brincando comigo, não é? Eu podia dizer que minha reação o surpreendeu um pouco, então decidi que a vergonha era o caminho certo. O que foi? Vocês, Fai das Trevas, não cagam? Não menstruam? Que negócio é esse? Coisas de Fai das Trevas? Então, se eu me juntar a vocês, nunca mais vou ter que cagar de novo? Nunca terei que procurar um absorvente na floresta? Porque, vou lhe dizer, isso é tentador. Ele olhou para mim, horrorizado. Sua boca se movia, mas nenhum som saía. Seus olhos iam de mim para a porta e em seguida para o vaso sanitário. Ele estava em pânico total. Esses duendes do bosque não eram bons em confrontos verbais, para minha sorte. Ouça, leve-me para outro banheiro, sim. Eu não vou contar a ninguém que seu segredo sobre o cocô e menstruação está bem? Mas, honestamente, vocês deviam colocar isso nos folhetos. Conseguiriam um monte de recrutas mulheres desta forma. Nós não temos. Não há. Todo mundo. Ele fechou os olhos e respirou fundo. Tudo bem. Abriu os olhos e os fixou em mim com calma. Vamos, e apresse-se. Lex está esperando você. Sim, e eu com certeza, mas mal posso esperar para voltar para ele também. Sabia que ele está fazendo aquela coisa de tortura? Uau, é sempre divertido. Ele até começou a me chutar no rosto agora, percebeu? Apontei para o meu olho sangrento, mas ele se recusou a olhar. E ele não parece nem um pouco incomodado com o fato de ter o dobro do meu tamanho e eu ser uma garota. Vocês, Fai das Trevas, têm uma mente tão moderna. Vocês batem em suas esposas também? Ele me ignorou enquanto caminhávamos pelo corredor. Eu tentei de todas as maneiras notar qualquer tipo de característica distinta em qualquer uma das portas, enquanto continuava tagarelando, mas não encontrei nada. Todas pareciam iguais. O duende parou em frente à outra porta. Aqui, disse ele irritado, use esse, e não use tanto papel desta vez. Fiz um gesto para ele se aproximar e me inclinei em sua direção sussurrando conspiratória. Para sua informação, eu sei que você não caga há um longo tempo, mas às vezes é necessário um monte de papel, sabia? Deixei-o irritado, do lado de fora da porta. Eu tinha que me apressar e tentar descobrir o que diabos fazer a seguir. Não tinha tempo para desfrutar minha tortura de fazer humor com as funções corporais. Esse banheiro era muito parecido com o outro, senão um pouco mais agradável. Tinha 2 reservados e 2 pias, além de uma coisa que parecia uma pequena caixa de metal quadrada no canto. Fui rapidamente até ela, percebendo quando cheguei mais perto que era um velho aquecedor. Que diabos é isso? Disse eu, passando a mão sobre ele, procurando uma maneira de abri-lo. Tim saiu de meu cabelo. O que é isso? É um tipo de aquecedor. Você poderia se esconder aqui dentro. Sim, vai ser perfeito, até que alguém acenda o fogo, disse ele sarcasticamente. Ouça, está quente, o verão está chegando. Ninguém vai acender um fogo aqui tão cedo. Suas asas estarão de volta em 3 semanas ou mais. Você só precisa encontrar um jeito de arranjar comida. Talvez se rastejar pelo tubo que vai para o teto, possa encontrar uma maneira de sair, ou pelo menos o refeitório ou a cozinha. Tim subiu pelo meu braço para se aproximar. Parece possível, admitiu a contragosto.
Pense bem nisso, enquanto eu tiro esse sangue estúpido de meu rosto. O corte estava escorrendo novamente. Deixei Tim no aquecedor e fui até a pia, abrindo a torneira e deixando a água correr sobre minhas mãos, enquanto olhava para mim mesma no espelho. Eu estava uma merda. Meu cabelo era uma bola gigante de nós. Meu rosto tinha sujeira e sangue. Meus lábios estavam secos e querendo rachar. Fechei os olhos e respirei fundo, deixando minha mente vagar para o lugar em mim onde haviam memórias do verde. Nossa, como eu desejava poder usar seu poder de cura em mim, agora e refazer-me. Senti um formigamento nas mãos. No começo pensei que era a temperatura da água mudando, mas depois ficou mais forte. Abri os olhos e olhei para baixo preocupada, achando que o lugar tinha torneiras enfeitiçadas. Talvez a água fosse envenenada. Mas o sentimento que fluía através de mim na água não era ruim. Quando eu me concentrava nas sensações, eram realmente muito boas. Muito boas, parecia. Não, sussurrei, com medo de ficar muito esperançosa. O quê? Perguntou Tim. Tim, sussurrei animada. Estou sentindo alguma coisa. Sim, eu também. Desespero, fome, tristeza, desesperança. Pode escolher. Não, pare de brincar, estou falando sério. Há algo nesta água. Depressa, venha me pegar, venha me pegar. Ele estava pulando para cima e para baixo no aquecedor, ansioso, gesticulando com as mãos e acenando. A voz do doente do bosque entrou pela porta. Você já está acabando aí? Leque quer você de volta. Sim, aposto que ele quer. Saio em 1 minuto. Estou um pouco constipada agora. Estendi a mão e agarrei Tim. Fique aqui na beira da pia e coloque a mão na água. Diga-me se você sente também. Tim e eu deixamos a água correr sobre nossas mãos. Não havia erro. Algo estava acontecendo. Eu não sinto nada, é só água, disse ele com decepção nas palavras. Não, Tim. Há algo, eu posso sentir e é forte. Tim olhou para a água em minhas mãos e em seguida para meu rosto, encontrando meus olhos. Jane, você é uma elemental. Sim, e daí? Você tem laços com a água. Pensei sobre isso um segundo. Flashes de Neida e Beck passaram por minha mente. O que isso significa? Eu não sei, disse ele febrilmente. Talvez você possa se conectar. Como isso funciona? Não tenho a menor ideia, Tim, disse eu com pânico na voz. Eu nunca me comuniquei com a água antes. Isso é coisa de Beck, não minha. Ouça, disse Tim, estendendo as mãos em um gesto de calma. Relaxe. Estende a mão para a água, através da água. Veja se consegue encontrar alguém lá fora. Um espírito da água, uma sereia, um sapo, um girino, alguma coisa. Respirei hesitante e profundamente fechei os olhos. Imaginei que tinha cerca de 2 minutos antes que o duende do bosque entrasse por aquela porta e me arrastasse para fora. Eu tinha que tentar.